Boa tarde, me chamo Kaliane e meu tema escolhido é Hidrosfera e as consequências de sua degradação. Utilizei das matérias Biologia, Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sustentabilidade, um pouco de Oceanografia e Limnologia e Geografia. Esse é o roteiro que irei seguir nessa apresentação. O que é ecologia, o que é biosfera, divisões da biosfera, degradação da hidrosfera, curiosidades e dados e como protegê-la. Primeiro, não posso esquecer de explicar sobre o conceito de ecologia. Segundo o biólogo Ernst Haeckel, disse que, por ecologia entendemos a ciência total das conexões do organismo para o mundo externo ao redor do mundo, ou seja, ecologia é a correlação dos seres vivos entre si com o seu meio natural. E é exatamente sobre isso que falaremos hoje. A ecologia é subdividida em 4 principais níveis de organização, sendo elas população, conjunto de organismos de uma mesma espécie que vivem juntos em uma mesma área e possuem chances maiores de se reproduzir entre si do que com outros indivíduos das mesmas espécies de outra região. Comunidade, que é o conjunto de populações que vivem em uma determinada área. Ecossistema, que é o conjunto de comunidades de uma determinada área em associação com os fatores abióticos, e biosfera. Mas afinal, o que é biosfera? A biosfera é o nível mais amplo da ecologia. Ela é tudo o que existe. Os ecossistemas fazem parte dela, tendo seus componentes bióticos, que são os organismos vivos, como os animais, plantas, etc., e os abióticos, que são os seres inanimados, como a água, luz, ar, solo. E esses elementos se encontram na litosfera, atmosfera e hidrosfera. Chamamos de litosfera a parte referente à superfície sólida da Terra, também conhecida como crosta terrestre. Essa camada pode variar entre 5 a 15 km nas profundezas do oceano e de 20 a 70 km nos continentes. Chamamos de atmosfera todas as camadas de gases que envolvem o planeta, que é resultante de um ar respirável para os seres vivos. Nela se encontram principalmente os gases nitrogênio, oxigênio e dióxido de carbono. A atmosfera também regula a temperatura ideal para o planeta e o protege de raios ultravioletas prejudiciais. E por fim, mas não menos importante, a hidrosfera, que é todo o ambiente composto por água, seja ela líquida, gasosa ou sólida, doce ou salgada. Ela corresponde aos mares e oceanos, rios e lagos, águas subterrâneas e lençóis freáticos e até a própria umidade do ar, e é nela que vamos focar hoje. A hidrosfera é uma das principais camadas da biosfera, pois a água, especialmente a doce, é essencial para a existência de vida na Terra. Sem a hidrosfera, não seria possível existir a biosfera e a manutenção do complexo ciclo que está diretamente ligado à atmosfera e à litosfera. Do total de água do planeta, 97%, que é a maior parte, se encontra nos oceanos e mares, ou seja, água salgada. Apenas 3% de toda a água do planeta é doce, e dentro dessa porcentagem, 77% da água doce se encontra em geleiras, 22% se encontram em águas subterrâneas e apenas 1% se encontram em rios e lagos. A degradação da hidrosfera prejudica todo o equilíbrio do planeta. Não é a água o único afetado. Apesar de ser considerado um recurso renovável, ela sofre com a poluição e contaminação, a deixando imprópria para a reutilização, tendo em vista que a água potável é a única própria para o consumo. Com isso, acaba atingindo negativamente famílias, a qualidade do solo, afetando a sobrevivência dos animais e na biodiversidade, ou seja, ela atinge tudo e todos. Como consequência da poluição desenfreada, algumas espécies aquáticas sofrem o risco de extinção. Outro risco é o fenômeno chamado eutrofização da água, que consiste em uma presença excessiva de nutrientes oriundos de produtos químicos que contaminam a água. Com isso, ocorre a proliferação de águas e cianobactérias que fazem com que impeça a entrada de luz solar, impossibilitando a realização da fotossíntese e gerando a morte de incontáveis espécies pela indisponibilidade de oxigênio e de alimento. E como efeito dominó, outros animais fazem parte da cadeia alimentar dessas espécies acabam morrendo também. Seus poluentes são a poluição sedimentar,
que é o acúmulo de partículas em suspensão, quando são vindas do solo pelo processo de erosão, desmatamento e extração de minérios, podem interferir no processo de fotossíntese. Esses sedimentos também podem ser provenientes de produtos químicos insolúveis, afetando também no processo de fotossíntese. O próximo é a poluição biológica, que é a introdução de detritos orgânicos lançados na água, como esgoto doméstico e industrial. Podem ser direcionados à água ou podem se infiltrar nos solos, atingindo lençóis freáticos. Outra poluição é a poluição térmica, que é a alteração da temperatura de um meio suporte, como um rio, atingindo diretamente na população daquele ecossistema. Por último, a poluição química, que é a contaminação da água por produtos químicos, como agrotóxicos. Os efeitos desse tipo de poluição são cumulativos e podem levar anos a serem sentidos. Essa poluição atinge os animais aquáticos e os animais que interagem com o ecossistema, como as aves que se alimentam dos peixes e até mesmo os seres humanos, quando entram em contato com a água contaminada e podem desenvolver doenças e problemas graves de saúde. Vamos ver algumas curiosidades e dados agora. Vazamento na rede de distribuição em São Paulo gera um desperdício de 9,8 bilhões de litros em um ano. Isso é, em média, 30% da água tratada no município. Na América Latina, são mais de 36 milhões de pessoas sem água de qualidade. De acordo com a ONU, existem 783 milhões de pessoas no mundo que vivem sem água potável. Em 2025, esse número pode chegar a 1,8 bilhões de pessoas. Há cerca de 300 milhões de toneladas de plástico nos oceanos. Os plásticos podem levar 500 anos para se decomporem. Os animais confundem o material com alimentos e os ingerem, causando sua morte e contaminando as cadeias alimentares. Morte de 15 toneladas de peixes por mau manuseio de fertilizante que acabou sendo direcionado para a água em Mar Menor, uma laguna de água salgada no sudeste da Espanha. O produto agrícola causou falta de oxigênio na água, causando um desastre ambiental com toneladas de peixes mortos. E então, como podemos proteger a hidrosfera? Deve existir leis mais rigorosas que obriguem as indústrias a tratarem seus resíduos antes de lançá-los nos rios e oceanos. Ter penalizações para as indústrias que não estiverem de acordo com as leis e, em caso de reincidência, o seu fechamento é inevitável. Ainda falando sobre indústrias, deve ter investimentos em fiscalização delas e de seus resíduos. Segundo, deveriam criar produtos químicos novos que sejam mais seguros. Terceiro, cooperar com as entidades de proteção ambiental. E, por fim, deve ampliar a rede de esgoto, ter um saneamento básico para todos e melhorar a coleta de lixo. Tudo isso contribui um pouco para a proteção do nosso lar. Proteger nosso planeta é proteger a vida. Obrigada pela atenção.